Então, novamente, a gente sauda a todos a graça, a paz, a bondade, as riquezas das bênçãos de Deus sobre todos que estão aqui, sobre aqueles que acompanham também pela internet, de forma que essa palavra venha abençoar a tua vida. Amém. Vamos orar a Deus pedindo que nos ilumine a compreensão da Sagrada Escritura. Ó Deus de misericórdia, te agradecemos pela vida, te agradecemos por esse dia e rogamos, Deus, que a tua palavra venha encontrar em nosso coração um terreno fértil, para que nós sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes. Nos ajude, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, vamos caminhando agora para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo de número 9. Como eu havia falado para vocês, esses estudos são baseados no comentário bíblico de 2 Coríntios do reverendo Hernandes Dias Lopes. É literalmente? Não. Nós pegamos alguns tópicos, alguns esboços, outros adaptamos, mas basicamente pegamos a estrutura de ensino que ele usou ali, que por sinal é muito boa. Além de usar também alguns comentários de João Calvino. Mas o nosso principal, como eu já falei no início, é o estudo das Escrituras, a palavra de Deus falando por si e através do Santo Espírito a nossa vida. Vamos ler o texto bíblico de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquem nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos de vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por vosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Meus irmãos, essa palavra aqui é uma sequência. O apóstolo Paulo está vindo falando sobre a riqueza que é você ter para contribuir. Você perceber a dádiva de Deus na tua vida em colaborar.
E hoje nós queremos falar sobre isso, a contribuição pela graça de Deus. Ora, se você pode contribuir, você só pode contribuir porque Deus já te abençoou. Tome cuidado, preste bem atenção às oportunidades que Deus dá de você abençoar. Mas vamos pensar algumas coisas aqui antes disso. Como é que fica a evangelização e a ação social? Tem algumas igrejas que vão para os extremos. Não, aqui a gente prega Jesus, e uma vez que a pessoa aceitou Jesus, está andando com Jesus, Jesus vai prover tudo na vida dela. Outros não, outros já falam da área social. Não, a gente tem que fazer alguma coisa pelos pobres, porque os pobres são pobres, os pobres estão pobrezinhos, e coitadinho dos pobres, e aquela toda história em torno de ajudar quem precisa. Será que tem que ser assim? Ou será que as duas andam juntas? Na minha visão, e eu entendo que na visão bíblica, as duas andam juntas, sem qualquer problema. A evangelização tem junto a ação social. E a ação social tem o seu propósito também de evangelização. Bom, mas existem várias maneiras de contribuir. Vamos pensar em algumas delas que não são corretas. Primeiro, por obrigação. Deixa eu ajudar, senão o pessoal vai ver que eu estou sovinha, que eu estou mão fechada. Ou seja, a pessoa entrega por obrigação. Outro, deixa eu entregar para o pastor ver que eu estou colaborando. Aí a igreja vai ver que eu estou ajudando. Ou seja, para agradar a si mesmo, o seu ego. Outros fazem ainda para alimentar o orgulho. Olha, não quero que ninguém veja, mas que todos saibam. Não precisa ninguém ver, mas que todos saibam que foi eu que dei. É interessante esse aspecto, né? Aparentemente está correto, mas no fundo ele tem o orgulho de fazer aquilo. Olha, porque eu sou o maior dizimista dessa igreja, porque eu, toda vez que preciso, eu dou lá 50 cestas básicas para as pessoas carentes, mas não me envolvo com nada, somente entrego isso. Essas três atitudes, elas não estão erradas em si mesmas, mas há dentro de cada uma delas um conteúdo que eu entendo que não é o que Deus espera. Porém, existe uma maneira de contribuir um pouco diferente, pela compulsão do amor. O amor a Deus, o amor às vidas, te levar a contribuir. Olha como é diferente. Por obrigação, para agradar a si mesmo, para alimentar o orgulho, ou porque você ama as pessoas, ama a obra de Deus. E é nesse sentido que a gente repara que o apóstolo Paulo estava trazendo instrução aqui na palavra de Deus para a nossa vida. Vejamos. Quando você contribui, nós vamos destacar alguns aspectos, depois vamos explicar cada um. Sua oferta estimula a outras pessoas. A sua oferta abençoa você mesmo. Repita, a sua oferta, por mais que seja para alguém ou para alguma causa, está abençoando também a tua vida. A sua oferta abençoa outras pessoas. A sua oferta glorifica a Deus. A sua oferta produz camaradagem espiritual entre os irmãos. A gente vai analisar cada um desses tópicos, mas você já parou para pensar neles? Diz que a tua oferta estimula os outros. A tua oferta abençoa você mesmo, abençoa outras pessoas, glorifica a Deus e faz com que as pessoas sejam mais camaradas, tenham mais cortesia entre eles mesmos.
Vamos pensar em cada aspecto desse, analisando com calma na palavra de Deus que nós acabamos de ler. Sua oferta estimula a outros. Nosso engajamento na obra de Deus faz com que outros também decidam fazer a mesma coisa. Veja aí versículo 1 e versículo 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, aqui a ideia de santos são aquelas pessoas remidas por Jesus Cristo. Não se trata de pessoa sem pecado ou pessoa que não tivesse falha. A palavra santo aqui, se referindo àqueles que foram salvos por Jesus, significa alguém que foi separado para Deus. E é interessante, essas pessoas aqui que o apóstolo está falando de santos, tinham necessidades. E necessidades que precisavam ser supridas. Guarde isso. O fato de você estar com Deus, andar com Deus, não te livra de passar necessidades. Mas o fato de você andar com Deus e estar com Deus vai mover a igreja de Deus a amparar você. Foi o que aconteceu aqui. E olha só a sequência. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. É interessante isso. O pessoal ficou sabendo assim, olha, o pessoal da Macedônia está juntando uma oferta para ajudar os irmãos que estão sendo perseguidos. Ah, tá. O pessoal da Acaia também recolheu umas ofertas para mandar para lá, para que eles tenham alimento e tenham como continuar a vida, mesmo diante de tanta perseguição. Aí os outros falaram, então também queremos ajudar. A igreja de Corinto foi uma que fez isso. A gente também quer ter esse privilégio, vamos participar disso também. Segundo, a disposição e a ação precisam caminhar juntas. Olha, eu acho que a gente deve ajudar. Mas quando? Vamos pensar, um dia a gente ajuda. Quando? A hora que passar a necessidade ou depois que morrer? E depois que morrer você não vai conseguir fazer mais nada, meu irmão. Então repare o verso 3 e verso 4. Contudo enviei os irmãos para que o nosso louvor ao vosso respeito, neste particular, não se desvinda, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que caso algum dos macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquem nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. O que o apóstolo estava falando? Olha, eu disse que vocês são pessoas generosas, são pessoas firmes, são pessoas de rocha. Então, que não fique só na palavra que vocês querem ajudar, que de fato vocês ajudem. Eu tenho disposição e tenho atitude de ajudar. Ajudar no que mesmo? Na necessidade. Eu já dei um exemplo absurdo aqui só para a gente pensar, né? O pastor necessita de uma Ferrari. Não, né? Nem coisa nenhuma não. Quem necessita de uma Ferrari? Você consegue viver sem uma Ferrari? Zero. Então não é necessidade. Pode ser vaidade. Pode ser desejo. Não estou falando que é errado você comprar um carro desse porte, se você tiver condição para ter. Agora, reunir a igreja para juntar dinheiro, para dar um carro de alto luxo para o seu pastor, me perdoe, eu não concordo. Mesmo que seja para mim. Mesmo que seja para mim, eu não concordo. Por quê? Porque isso não inclui na lista das necessidades que a igreja deve atuar. Se você quiser comprar, compre com o seu dinheiro, compre com a sua renda, mas não levantando oferta na igreja por uma coisa que não é necessidade. Adiante. Pois bem, o que seria então necessidade? O que comer, o que beber, o que vestir. Às vezes uma conta de energia, às vezes uma conta de água, desde que não haja coisas esquisitas nisso. Pastor, cortaram a conta de luz lá de casa. Quanto era a conta? 2.000. Por quê?
tem 50 quartos, todo quarto tem ar-condicionado e hospeda todo mundo lá para ficar com o ar-condicionado ligado. Aí desculpa, aí não dá. Não dá para a igreja fazer isso. Aí, pastor, vai deixar minha luz cortada? Não, filho, ele vai pôr só no quartinho para você poder ter a luz no teu quartinho. Porque não dá. Você não aguenta pagar uma estrutura que você está vivendo fora do padrão. Então não basta a igreja suprir a necessidade, tem que ajudar a pessoa a reconhecer o padrão que ela tem como viver. Ih, pastor, mas aí pegou pesado. Você quer a igreja que pega leve, então não vai ser essa. Você quer uma mensagem leve, muda de canal. Sim, viver fora do teu padrão é também pecado. Porque você está com vaidade de viver numa situação que você não tem condição. Vamos voltando aqui, então vamos lá. Quando você contribui, a sua oferta estimula as pessoas e tem que acontecer nessa estímulo aos outros, nesse estímulo aos outros, o teu engajamento na obra de Deus e a disposição acompanhada de uma ação. A contribuição precisa ser metódica. Olha só o verso 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão da generosidade e não da avareza. O que é contribuição metódica? É aquela contribuição em amor, por liberalidade e frequente. É interessante, eu não sei se vocês estão recordando quando veio aquele pessoal da Missão Vida aqui. Eu não sei quantos assumiram o compromisso de contribuir, mas talvez muitos dos que assumiram o compromisso de contribuir, será que estão contribuindo? Eles fazem um trabalho com resgate de pessoas moradoras de rua, com problemas de vícios. É uma assistência muito bonita. E pelo que nós entendemos, muito séria. Bom, essa contribuição precisa ser metódica, porque todo mês eles têm que comer, têm que ajudar. Por isso, às vezes vale mais você dar R$30 por mês do que você dar 1.000 e nunca mais. Então é que a gente tem que fazer ela de forma sistemática, principalmente se você vê que é uma questão que necessita. Ah, pastor, mas estão administrando errado. Até onde eu sei, não. Até onde eu sei é uma missão séria. Mas e se eu descobrir que estão administrando errado? Aí você vai orar a Deus e pedir se deve parar com aquela contribuição ou não. Mas geralmente a administração errada não anula a necessidade, pelo contrário, agrava a necessidade. E aí não basta você deixar de contribuir, você tem que agir efetivamente para que aquela administração venha a fazer de forma correta. De que forma? Usando os recursos necessários. E se for o caso, até a justiça. Entendeu? Se você souber comprovadamente de algum caso de má administração do dinheiro empregado de ofertas, você tem que procurar corrigir. Se você tem provas e não procurou corrigir, você é cúmplice. Sim, você é cúmplice. Se você sabe que administrar é errado, usar é errado, você não fez nada, eles erraram usando errado, e você errou não fazendo nada. Ah, eu paro de contribuir e pronto, não me envolvo mais com isso. O não se envolver é também um pecado, numa situação que você sabe que precisava e que por falhas humanas foi gerido de forma errada. Então a contribuição metódica, ela verifica a necessidade, mantém esse compromisso e também se dispõe a ver se não sai do foco. Sim. Sim, sim. Uhum.
onde o acúmulo de bens Aham. representa estar mais perto de Deus. Então, cara, tem que ter segurança, Aham. tem que ter latim, uma casa boa, enfim. Aham. Os avós e os dons. E a gente observa que esse povo quer esse momento. Ah, sim. Entendeu? Deixa eu explicar. Porque assim, eu também quero a liderança ali. Aham. Que Deus está com ele. E por isso ele tem isso, Uhum. eu também quero. Vamos tratar disso. Vamos pensar aqui. Um modelo de espiritualidade que influencia as pessoas. Vamos lá. Um modelo de espiritualidade não deveria ser o líder da igreja, ele deveria ser Jesus Cristo. Quantas Ferraris Jesus Cristo tinha? Quantas Lamborghini? Quantos jatinhos? Eu sei que alguns vão contra-argumentar comigo. Ah, pastor, mas se Jesus vivesse hoje, ele não ia dar a pé, ele ia ter um carro para andar. Possivelmente um carro popular. Talvez com ar-condicionado. Talvez, não sei. Mas pastor, se Jesus estivesse hoje, com certeza para pregar ao redor do mundo, ele ia usar avião. Sim, mas possivelmente passagem de avião de linha, e não particular. Não sei. A impressão que eu tenho é que o meu Senhor Jesus Cristo não teria tantos bens quanto alguns líderes têm. A impressão que eu tenho. Ele é meu modelo de espiritualidade. Agora, quando as pessoas vão atrás de um modelo de espiritualidade onde lhes agrada, é o perigo. Onde o modelo de espiritualidade é: olha, aquele pastor é rico, tem tudo, e eu quero ser igual a ele, ser rico e ter tudo. Não importa o caminho que eu fizer. Até os bonitinhos que Jesus me deu, sempre prestava, depois ele devolveu. Era leasing, filha. Era leasing. Era alugado. Empresta aí. Se você quiser, depois a gente acerta, mas já eu vou devolver. Não fazendo propaganda de leasing aqui, mas na linguagem de hoje. Ele pegou emprestado, teve um comodato, vamos falar assim, comodato, não leasing. E depois devolveu. Mas voltando aqui para a gente pensar, então essa contribuição metódica, o que a dona Miriam está falando? De pessoas que colocam no seu líder o padrão referencial de prosperidade. E aí devemos tomar muito cuidado. Eu lembro de um pastor da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que a família era riquíssima, muito, muito, muito rica. Consequentemente, ele tinha um padrão para ter coisas daquele nível. E aí algumas pessoas ficavam criticando o jeito dele, mas vem cá, a família dele, de herança, ele tem direito a andar com aquilo e ter aquilo. Ainda que algumas vezes ele abrisse mão para não parecer que estava ostentando. Aí também tem que tomar cuidado o julgamento do lado de cá, né? Peraí, qual que é a origem daquela riqueza? Se é uma origem lícita, por que não? Agora, o padrão não é aquele, o padrão é Jesus Cristo. De contentamento, e é verdade, podemos desejar alcançar aquele mesmo nível? Sim, através do teu trabalho, do teu esforço, não pela inveja e a cobiça. A inveja e a cobiça têm sido a desgraça na vida de muitos daqueles que dizem que estão na graça. Vamos lá, adiante. Quando você contribui, a contribuição precisa ser generosa. O que é contribuição generosa? Ah, pastor, eu fiquei muito condoído com aquela família que precisava de uma ajuda. E deu uma vontade de doar 10 centavos. Eu vi que eles estavam precisando demais daquilo. 10 centavos vai suprir a vida dele? Não, pastor, mas era tudo que eu podia. Então, amém. Era tudo que você podia, amém. Mas às vezes não é tudo que você podia. Aquilo ali foi desencargo de consciência. Deixa eu dar qualquer coisa. Olha, uma coisa que eu aprendi com Deus: qualquer coisa eu não dou. Qualquer coisa eu não dou. Ou eu dou algo que eu julgo. Vou botar um exemplo para vocês. Eu não gosto de dar roupa que eu não usaria. Se essa roupa aqui eu não teria coragem de usar,
não quero mais usar, não serve para mim, então não dou para ninguém. Quando eu dou roupa que eu usaria. É interessante esse conceito, né? Por quê? É uma coisa que eu acho bom para mim e vai ser bom para o outro. Não uma coisa que é ruim para mim, não presta para mim, eu não quero, já está rasgado, já está furado. Tem sapato aqui, está descolando e está furado, está sem cadarço, mas acho que serve para você. Não, filho, aí você está complicando a vida dele. Só de conserto ali então vai ficar mais caro do que comprar um sapato mais simples. Então a contribuição precisa ser generosa. Como que você entende generosidade? O que é generosidade para Fátima? O que é generosidade para Raquel? Anderson, para Adilson, vamos lá. Um dos quatro. O que é generosidade? Desprendimento. Dá um exemplo de generosidade. O que o bom samaritano fez? Passou sacerdote, passou levita. Aí vinha um samaritano e falou: esse infeliz aqui acho que foi roubado. Tomara que morra. Está vendo? Deus não protegeu ele. Então tem que morrer mesmo. Foi isso que fez? Ele viu alguém cair, parou, colocou no seu próprio animal, levou até o lugar, pagou para tratar dele e lhe deixou dinheiro. Ali está a generosidade. Falou: olha, ele está aqui para pagar a hospedagem dele e se ele gastar mais, na volta eu acerto. Ele supriu a necessidade de alguém que não precisava, de alguém que precisava, mas de forma generosa. Não de forma mesquinha. A hora que ele sarar, você põe ele para fora do hotel. Tira daqui. Sim. Do café suspenso. Verdade. O Rigatti mandou era um vídeo ou uma historinha? Eu li. É uma historinha de que em alguns lugares o pessoal toma um café e paga um café e deixa pago. Estou pagando um e deixo o outro suspenso. Em alguns lugares eles fazem isso. Esse café suspenso é no caso de alguém vir pedir café e não ter dinheiro para pagar, já está pago. É lógico que aí vem da honestidade do dono do café. Ele pode tirar os 50 suspensos, só dá 10. Perdeu o resto. Mas eu achei extremamente interessante. Na Suíça, né? Mas eu achei interessante demais essa ideia. Voltando aqui, vamos caminhar. Não só o café, como uma refeição. Refeição nós já fizemos, irmão. Refeição nós já fizemos. Eu lembro de um caso que a igreja fez isso. Viu que a pessoa tinha chegado na cidade, tinha conseguido emprego e estava com dificuldade. A igreja se reuniu, foi num restaurante e falou: está aqui, paga um mês de comida para ele. Então ele podia todo dia ir lá e almoçar. A gente se reuniu, combinou entre os irmãos, pagamos um mês de refeição, até ele ganhar o primeiro salário. Se eu não estou enganado, acho que pagamos também a pensão. Faz tempo já que isso aconteceu, mas acho que a gente pagou a pensão e a alimentação dele por um mês, até chegar o primeiro salário. Para ele não começar o primeiro salário já com dívida. Amém? Então perceba, a generosidade, quando você contribui, você faz esse benefício. Quando você contribui, sua oferta abençoa você mesmo, irmão. Seja esperto, pega a bênção, não deixa passar não. 4 princípios acerca da contribuição. O princípio da proporção, da motivação, que não deve ser imposta, mas voluntária, não com tristeza, mas com alegria. O princípio da distribuição e o princípio da provisão. Vamos analisar brevemente esses 4 princípios. Primeiro, da proporção. Eu afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura,
com abundância e também sem parar. Uma vez, o irmãozinho chegou para mim: pastor, como é que eu faço para dizimar? Eu dizimo no bruto ou no líquido? Você quer ser abençoado no bruto ou no líquido? Você decide. Como você quer a bênção de Deus? Não, pastor, mas quando tem os descontos, só dá só um tiquinho. Mas aquele desconto é para quem? Ah, não, imposto do governo. Imposto do qual você não tem benefício, ou você tem benefício? Aí ficou assim. Desde que eu comecei a ser dizimista, eu dizimo no bruto, mas não tem choro para mim mesmo. Não tem regra, não. Rapaz, já faz. Então não tem enrosco, não ficar enroscando. E geralmente eu faço já de primícia. Receber já faço, para não dar margem para querer negociar com Deus. Ah, Deus, esse mês estava difícil. Se ficar difícil é depois tirar do Senhor, mas não antes. Então repare, princípio da proporção, princípio da motivação. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Ah, o pastor mandou, eu vou contribuir. Mas ô raiva, por favor, não entregue. Repito, se você for vir trazer oferta, porque o pastor pediu, e você está cheio de raivinha, não traga. Não traga, isso vai ser trabalho na tua vida. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. E olha só a sequência. Vamos pensar nesse princípio. Não por imposição, não imposta, mas voluntária. É lógico que aqui a gente vai falar a causa. Olha, a gente precisa ajudar tal pessoa assim, assim, assim. Você percebe de coração que deve ajudar? Ajude. Não com tristeza. É lógico que às vezes a gente contribui com tristeza diante da situação, mas não com tristeza de pesar por estar contribuindo. Vamos dar um exemplo. Ontem nós vimos alguma cena de pessoas enfermas. Eu falei: meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essa vida? Então me deu tristeza de ver aquela cena, mas não tristeza de ajudar. Eu percebo a diferença. Então aqui não com tristeza, mas com alegria. Ou seja, Deus me deu condição, deu ter para colaborar. Porque poderia ser eu que estaria nessa situação precisando. Qual de nós pode garantir que a mãe nunca vai precisar de uma ajuda? Nunca. E vou falar um negócio para vocês aqui. Complicado, difícil, chato. Uma vez já falei isso, vou repetir. Não é porque a pessoa aparenta ter um nível de vida alto que ele está livre de necessidade. Recordo-me até hoje de um irmãozinho nosso que tinha fazenda, tinha várias coisas, mas de repente os bens dele ficaram indisponíveis. Por vários fatores aí diante da fiscalização, várias coisas. E por um tempo esse irmão precisou da ajuda da igreja. E você olhava para ele e falava: não, esse aí não precisa de nada. Então não é pela aparência, não é pelo local que mora, não, é pelas circunstâncias às vezes. Então voltando aqui, não com tristeza, mas com alegria. Outro princípio, que a sua oferta vai abençoar você mesmo, o princípio da distribuição. Sim. Quando eu contribuo, eu vou dar o dízimo que Deus é necessário, ou ajudar as pessoas que eu posso estar nessa situação. Eu ajudo porque eu gosto. Nós até mencionamos aqui, Maria, alguns exemplos de dízimo, mas o texto não está falando de dízimo. Vamos ser justos aqui e honestos. O texto não está falando de dízimo, o texto não está falando de contribuição assistencial. Ainda que o princípio se aplique também ao dízimo, aplique-se também a outras circunstâncias. Mas a tua pergunta: por que eu entrego? Vamos lá. Por exemplo, o pai sempre, quando ele é presidente da igreja, os pastores sempre estiveram em casa. E ele sempre cuidou de todo mundo. Nunca pensou que ele precisava. Nunca foi assim: um dia eu vou precisar. Ele precisou, mas o Davi precisou. E quando o Davi, filho, precisou, levantou pessoas de todo lugar. É interessante, irmãos, isso aí. Com qual valores eu vou contribuir? Com o valor de que entrego e depois vão me socorrer?
Ou conforme aqueles princípios que eu mostrei. O principal dos princípios da contribuição, minha irmã, é por amor. Porque eu amo a pessoa, porque eu amo o ser humano, porque eu amo a Deus. Isso. Ainda que seja uma verdade. Ainda que seja uma consequência. Por exemplo, Deus viu que você é uma pessoa que abençoa, que é generosa, que de coração e de amor faz isso. Um dia você vir a precisar. Será que Deus, teu Pai, te desamparará? Agora, não espere que as mesmas pessoas que você ajudou venham te ajudar. Lá. Toma cuidado com isso. Eu já vi muitos crentes ficar de chilique, ficar de carninha fechada. Poxa, eu ajudei tanto fulano e hoje ele não me ajuda. Então você ajudou errado. Você deve ajudar por amor, sem esperar nada em troca. E se hoje você está precisando, o Deus que você serve vai te ajudar. Quem retribui é Deus, não. Ótimo. Quem retribui é Deus. Através de pessoas. Através de pessoas. A gente poderia dar vários testemunhos aqui, mas o tempo não nos permite. Mas eu já cansei assim no bom sentido, de ver Deus fazendo isso. Fulana, a pessoa era generosa, contribuía, um dia ela teve necessidade. Quem ela ajudou, não estava nem aí. Pelo contrário, até aproveitou a situação para tentar tirar vantagem. E outros que nunca foram ajudados, foram levantados para ajudar, por Deus. Aleluia, aleluia. Voltando aqui. Princípio da distribuição. Verso 8 e 9. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para... Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em toda ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Quem te dá a condição de você colaborar? E quando você distribui, você está sendo alguém que olha assim e fala: poxa, Deus me deu condição de eu repartir, deixa eu ajudar. Olha, Deus me deu condição de eu repartir. Eu tenho para mim, para minha família, e ainda tenho condição de ajudar alguém. Louvado seja Deus. Olha que interessante isso aqui. Quarto, o princípio da provisão. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha que interessante. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Ou seja, pastor, então você quer dizer que eu tiro e tenho mais? Às vezes sim. Ou muitas vezes sim. Se você fizer com os princípios de Deus, fique tranquilo, Deus vai cuidar disso aí na sua vida. Deus está dado. Deus está dado. Esse devolveu o dobro. Mas esse devolver o dobro não é regra. Você podia dar só o que prestou. É que entre eles faz um acordo assim não combinado de: olha, deixa eu ajudar. Poxa, ele me ajudou, então deixa eu entregar um pouco a mais. E às vezes coloca o dobro no sentido de generosamente agradecer. É interessante isso. Vamos lá. Para frente. Quando você contribui, sua oferta abençoa a outros, supre necessidades materiais necessitados, promove gratidão a Deus no coração dos assistidos. Vamos pensar nessas duas coisas. 12.
Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribui para eles e para todos. Aqui está falando do quê? Olha, irmãos, está precisando muito, tá? Eu fiz uma oração para você. Uma oração tão forte. Saiu até lágrimas dos meus olhos. E eu tenho certeza, talvez você vai conseguir o almoço de hoje. Porque de mim não, Jacaré. Só faltou falar isso na oração, né? Para com isso. A ideia aqui é de provisão também material. Se você ora por alguém e tem condição de ajudar aquela pessoa na necessidade e não ajuda, você é um hipócrita, um fariseu. Você está negando a tua religião. Você está falando que é cristão, mas não é. Uma coisa que eu me pergunto sempre é por que chega até mim alguns casos de necessidade e não para ela ou para ele. Será que não foi Deus que trouxe ali só para ver como você ia proceder? E você às vezes procede com falta de amor e de graça. Não é fácil, irmão. De repente a pessoa chega no teu portão: você tem um dinheiro aí para comprar almoço? Você às vezes vê que a pessoa vai usar para fins errados. Às vezes para um vício, por exemplo. O que fazer nesse caso? Quando eu tenho certeza, eu tenho uma grande suspeita de que vai usar para um fim errado, eu vou até o restaurante e pago no restaurante, para a pessoa do restaurante. Você quer uma comida? Vamos ali que eu vou pagar para você uma comida. Não, está precisando de dinheiro. Por quê? Não, minha família está passando necessidade. Me dá um endereço, eu vou na tua casa levar. Se a pessoa continua esquivando, geralmente eu não dou. Mas se eu vejo que é uma necessidade e eu tenho condição, eu já vou na hora tentar suprir. Pastor, daqui a pouco eu vou fazer filho em casa. Se fizer filho e você tiver condição, dá graças a Deus. Agora, se fizer filho, talvez você vai atender 2, 3 e falou: acabou, filho. A cota de hoje acabou, porque se eu continuar entregando vai faltar para mim. Estancou. Percebe? Não, mas quem que vai virar a minha casa? De repente você talvez vai montar um lugar para amparar essas pessoas, se Deus te der condição. Adiante. Sua oferta abençoa outros, promove gratidão a Deus. Eu já cansei de ver isso, as pessoas falam: graças a Deus, chegou na hora certa. Já cansei de ver. Sabe, é muito gostoso você ver o jeito que Deus supre na hora certa, no momento certo, às vezes por quem você menos espera. E você que é irmãozinho, que se diz cristão, fique esperto, Deus usa quem Ele quiser. Deus não tem que usar teu pastor, um diácono ou outro irmão. Deus usa quem Ele quiser. Deus pode usar até a pessoa que você mais duvida para te levar a um amparo. E você vai receber, dar graças a Deus, e talvez aquela pessoa vai sair de lá falando: esse cara está doido. Quem deu foi eu, não foi Deus não. Graças a Deus, a tua generosidade rende assistência, gratidão ao Senhor. Quando você contribui, a sua oferta glorifica a Deus. Quando a teologia se transforma em ação, Deus é glorificado. Quando o amor deixa de ser apenas palavras, Deus é glorificado. Eu tenho uma teologia correta, mas uma prática distante daquilo. Como é que fica a bênção nesse caso? Deus é glorificado nisso? Não. Então perceba que não basta você ter um saber bíblico correto. Você tem que ter também uma atitude compatível com o teu saber. Nisso Deus é glorificado. Outra coisa, quando o amor deixa de ser apenas palavras: eu te amo, mas que você se vire. Eu amo os meus sogros,
mas não libero minha esposa para tratar do meu sogro. Porque para ela aí a gente tem que estar de comum acordo. Minha esposa ficou 3 meses cuidando do meu sogro. Ah, pastor, mas como você deixa? Primeiro, ela não é minha escrava. Segundo, eu não sou dono dela, sou marido. E terceiro, eu sou um marido que ama a minha esposa e ama os meus sogros. Eu ia falar, não vai? Eu ia falar, deixa teu pai se virar? Que amor que é esse? Então percebam, amor tem que ser revertido em prática, não só em expressão. E graças a Deus, a ida lá da minha esposa no ano passado foi bênção, tremenda bênção na vida do meu sogro. E a minha sogra ficou extremamente agradecida a Deus e a mim. Fiz isso por gratidão? Não. Eles podiam nem agradecer. Fiz isso porque eu entendia que era necessário. Mandava dinheiro, procurava ajudá-los naquilo que era possível. Então daqui eu estava acompanhando. Foi bênção na vida deles. Sua oferta, quando você contribui, sua oferta produz camaradagem espiritual entre os irmãos. É interessante isso aqui. Havia uma intercessão por eles, o reconhecimento da graça de Deus em nós. Voltando, vamos pensar um pouquinho nesses 2 itens. O que é essa camaradagem? Eles falaram, olha, poxa, já que estão fazendo assim, não tem como a gente fazer entre nós também? Eu não sei quantos já conviveram de vizinho desse jeito, mas eu sou da época que vizinho era muito comum você emprestar o que faltava um para o outro. Oh, tem 2 ovos aí? Leva 3. Oh, você tem uma farinha aí? Tenho. No pacote. De muro, de cerca. Era comum isso, pelo menos na minha época de infância. E até hoje a gente tem esse princípio, eu com a minha esposa, se alguém precisa, a gente tem, arranja, sem problema. Uma camaradagem entre aqueles que estão perto. Essa camaradagem leva à intercessão. Fala, olha, Deus abençoe fulano, poxa, como ele foi amigo, como ele foi parceiro. Independente da religião do teu vizinho. Prestou atenção? Teu vizinho não é da tua igreja, não é da tua religião, então você não pode falar nem bom dia para ele. Isso é ignorância de crente que não entendeu a Bíblia. Um bom dia, uma boa tarde, um Deus te abençoe, um ajudar na necessidade, faz parte do amor cristão, independente da religião dele. Coisa gostosa é você ajudar a empurrar carro, coisa maravilhosa é ajudar em mudança. É lindo isso. Você cansa, fica suado, cai coisa no pé, é maravilhosa. Por quê? Você está servindo a pessoa na prática, não só de palavras. E isso faz diferença, irmão, faz diferença. Intercessão por você e o reconhecimento da graça de Deus em nós. Olha, como aquele povo é abençoado. Eu não sou nem da igreja dele, ele veio aqui para me dar um abraço, para me ajudar. Poxa, que maravilha. Olha que atitude bonita. Então repare, esses princípios de contribuição vão além do dinheiro. Você reparou que eu não falei de dinheiro até agora? Eu falei mais de atitude do que de dinheiro. Para você ajudar alguém, você não precisa ser rico, não, basta ter boa vontade. Às vezes você não precisa mexer no bolso, mas você precisa ter atitude. Vamos supor, você está indo para tal lugar. Tem uma pessoa no ponto de ônibus lá que está doente. Você está de carro, você viu que ela está doente, está no ponto de ônibus. Qual que é a tua obrigação? Passar na poça d'água e jogar água, né? Oferece carona. E se ela não aceitar? Não aceitar, não aceitou, mas você pode oferecer. Então perceba, tem várias formas de você ajudar alguém, independente de pôr a mão no bolso. Esses valores, esses princípios da contribuição se aplicam também aos dízimos e às ofertas na igreja? Sim.
é outra estrutura de pensamento, mas esses valores também se aplicam à contribuição na igreja. Vou dar um exemplo. Tem gente que gosta de chegar na igreja, achar a igreja limpinha, arrumadinha, cheirosinha, luz boa, pregador, um som bom, mas não quer contribuir. Fala, poxa, como é que você quer uma estrutura boa para te servir e você não colabora? Mesma coisa você querer ir num restaurante de luxo, comer e não pagar. Guardadas as devidas proporções, né? Mas é a mesma coisa. Você exige que tenha tudo, mas você não contribui em nada. É esquisito. É gostoso demais você saber, olha, com o que Deus tem me dado, eu tenho ajudado, e por isso a minha igreja está indo avante, está conseguindo ajudar outras pessoas. Graças a Deus, a nossa igreja leva muito a sério a administração, muito a sério. E você tem a certeza, cada centavo que você investe, a gente toma muito cuidado para administrar. E se porventura administrarmos errado, que Deus nos perdoe, nunca vai ser com a intenção de administrar errado. Tenha certeza disso. A gente leva muito a sério o dinheiro de Deus, o recurso de Deus, que é consagrado a Deus aqui. Eu não sei como é que são em outras igrejas, algumas até conheço, mas na nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, eu tenho certeza, há uma seriedade na administração. Teve casos de roubo? Teve casos de fraude? Teve, mas são tão raros que eu lembro os casos até hoje. Em 20 anos eu lembro os casos. Porque se fosse frequente, você falava, ah, está cheio. Mas quando você lembra os casos, é porque não é frequente. E todos os casos foram detectados, foram as pessoas corrigidas, disciplinadas. Alguns se corrigiram, outros não, mas não conseguiram manter aquele padrão de agir errado. Então que Deus te abençoe, que o Senhor use essa palavra no teu coração, ajudando você a ser generoso. Alguma pergunta, dúvida? Sim. A justiça aqui se aplica à equidade, a você fazer o que é correto. Não é justiça de julgamento, mas de equidade. De diante de Deus você está fazendo o que é correto. Então você vai colher o que é justo. E, irmãos, eu vou falar um negócio aqui encerrando, mas muito sério. Diante de Deus. Mas esse versículo aqui fala que vai ter bênção também para a tua vida. Esse versículo que você leu, vai ter bênção para a tua vida? Dá uma olhada. 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá. O que você acha? Filha, mas o princípio é muito simples. Deus te dá, e se você administra certo, Ele pode te dar mais. Se você administra errado, talvez Ele não te dê. Então, o gerenciamento do que Deus põe em tuas mãos é determinante no que você vai para frente ou você vai para trás. Gerenciar para Deus, em gratidão, em amor, sabendo que tudo vem de Deus, a Ele rendemos toda a glória. E se você tem, é porque Deus te abençoou para você ter. Reconheça isso. Agora, é lógico que não é para você ser explorado, para alguém vir e usar a tua fé como maneira de manipular para que você entregue tudo que você tem. Não é isso. Mas para suprir quem precisa na necessidade. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos tem dado compreensão da tua palavra e o teu amor tem colocado em nosso coração e nessa igreja desejo de contribuir e colaborar com muitas vidas. Obrigado, Deus, porque enxergamos uma administração séria e correta. E obrigado pela chance que temos de participar da assistência àqueles que necessitam. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.